E aí, pessoal, voltamos e agora a gente está aqui com o Lucas Cabral. Ele é pesquisador do ITS Rio. Ele é amigo do Gabriel, colega de trabalho do Gabriel, que não é Gabriel, e da Thaís. É E Gilberto, Gilberto. Gilberto, é. Enfim, é Gilberto que não é Gilberto. Foi mal aí, Gilberto. E, bom, ele é, além de ser pesquisador do ITS Rio, ele também é youtuber. Espero que faça o seu jabá. Pode deixar, fica tranquilo. E é um prazer tê-lo aqui com a gente. Não, o prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite. Quando vocês quiserem que eu comece, é só falar que eu começo. Tô animado. Maravilha. O Luca vai falar para a gente sobre governança de dados na era da inteligência artificial. E eu já falei para ele aqui, toda vez que eu ouço a palavra governança de dados, eu fico me coçando para falar sobre cidades inteligentes. Eu vou abordar, vou perguntar sobre cidades inteligentes no fim. Eu sei que o foco não é esse, entendeu? Mas a governança de dados tem importância. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Lucas, ele pode começar, a gente vai fazer a transição aqui rapidinho e aproveitem a palestra. Então, show. Já vi aqui que a apresentação está no ar. Beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouco de governança de dados, né, como o Leandro falou. E aqui é um pouco mais focado na inteligência artificial, né, na governança de dados utilizando inteligência artificial, mas é claro que sempre está tudo conectado, né? O mundo de hoje está sempre tudo muito conectado. Então, com certeza, cidades inteligentes, tudo também pode ser abordado nesse assunto. E como o Leandro já falou, meu nome é Lucas Cabral, eu sou programador, sou analista de dados, sou nerd também, eu gosto de botar isso na minha descrição, porque é uma coisa importante ser nerd. Gosto muito da cultura nerd no sentido de filmes da Marvel, Star Wars, qualquer coisa que tenha quadrinhos, tudo isso só me ajuda a pensar e refletir mais sobre o mundo da tecnologia, porque se alguém teve a ideia para fazer as coisas dessa forma, né, nessa loucura toda da vida, são os nerds. E eu também sou aspirante a youtuber, porque eu tenho um micro canal aqui no YouTube que se chama Nerd Explica, onde eu literalmente tento trazer um pouco dos conceitos do mundo da tecnologia de uma forma mais simples e sempre utilizando alguma analogia do mundo nerd. Então já expliquei como o Naruto pode explicar o que são bots na internet, já falei como o Harry Potter pode explicar algoritmos de recomendação, como o banco imobiliário pode explicar o Bitcoin. Então eu tento sempre fazer alguma analogia para simplificar o entendimento desse tipo de conceito, desse novo mundo que a gente está vivendo. Eu sou programador formado pela FATES de Rio, também faço MBA em Inteligência de Mercado, né, IEBS, e sou pesquisador no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Mas aí, sem mais enrolações, vamos para a nossa agenda de hoje, né? O que eu programei aqui para vocês hoje? A gente vai falar um pouquinho do conceito do Big Data, né, do mundo que a gente está vivendo, dos dados. Eu vou trazer vários estudos de caso, porque para mim não faz sentido a gente trazer só os conceitos das coisas, a gente precisa botar as coisas na prática, e a interação de vocês vai ser fundamental para a gente trilhar aqui essa jornada. Então, sempre casos práticos. Vou falar um pouco de internet das coisas, vou falar sobre inteligência artificial, vou trazer vários debates éticos sobre o uso das tecnologias e também algumas possíveis soluções, né, ou ideias. Eu odeio a palavra soluções, é porque foi a mais bonita que eu consegui botar aqui, mas ideias para como tentar melhorar as coisas para o futuro. Então, começando, eu vou abordar um pouco desse livro aqui do Harari. Não sei se vocês conhecem o Harari, deixa aqui nos comentários se vocês conhecem o Harari. Ele é um escritor israelense que ele está muito famoso, ele ficou muito famoso recentemente por criticar um pouco essa cultura que a gente está vivendo hoje em dia dos dados, né? Ele chama isso de dataísmo, que seria a religião do século XXI, onde a gente segue os dados, né? A gente produz muito dado e esses dados acabam governando a gente, né? Trilhando
nossos caminhos sem a gente saber. A gente só segue eles cegamente, né? A gente fica cego por conta dos dados. Então, o Harari ele está muito famoso por fazer essas críticas sociais ao mundo da Big Data. Mas aí eu sempre me pergunto, a quantidade de dados que existem, né? Vocês têm noção da quantidade de dados que a gente produz, assim, na vida, a quantidade de dados que existem no mundo? Eu tenho quase certeza que são mais do que esses 3 aí que eu botei no slide, né? Devem ter muitos dados, são teras e terabytes de dados que circulam na internet todos os dias. E só para exemplificar isso, o primeiro estudo aqui de caso que eu trouxe é o aplicativo Strava, que era um aplicativo de corrida, né? Você ligava ele e você podia correr, e no final da sua caminhada, ele apresentava para você a sua rota, né? A rota que você trilhou durante a sua caminhada. E aí você pode estar pensando assim, mas isso aí é um dado, tal? Isso aí, por que isso é importante nesse contexto de Big Data e tal? Porque algum programador, né, aqui a gente está falando, é tudo da casa, né, porque nós provavelmente somos programadores aqui, pessoal de computação, né, algum programador teve a brilhante ideia de fazer um recurso nesse aplicativo onde você poderia ver o trajeto das outras pessoas ao redor do mundo. É claro, de forma anônima, né, você não ia dar lá o nome do usuário, porque senão a pessoa ia lá e ia te roubar depois, né, porque ia passar pelo mesmo caminho que você fez. Mas, de forma anônima, você ia conseguir ver as rotas que outras pessoas trilharam ao longo daquele mês, daquela semana e tal. E aí, quando essa feature foi para o ar, poucos meses depois, um curioso que estava olhando as rotas que as pessoas faziam ao redor do mundo, ele acabou revelando uma base militar dos Estados Unidos que era secreta no Afeganistão. Basicamente, algum soldado deve ter baixado o aplicativo, ficava usando o aplicativo dentro da base, correndo, e ele acabou, quando a feature do Discover ali, dos caminhos, foi lançada, um curioso que estava ali dentro do Afeganistão acabou encontrando esse trajeto num lugar onde não deveria ter nada construído. E acabou expondo aí essa base militar dos Estados Unidos, que era para ser secreta. E isso é só para a gente ilustrar que um dado, que é só um dado de corrida, hoje, já pode ser uma coisa super sensível. Então a gente tem que estar muito cuidado com os dados que a gente circula. E aí essa pergunta aqui que tem nesse slide, eu vou fazer ela umas 20 vezes ao longo da apresentação, e vocês podem ficar super à vontade para deixar seus comentários aí na live. Como isso afeta nossas vidas, né? Como essa coisa de dados, de quantidade de dados pode afetar as nossas vidas. Em primeiro lugar é o banco. Não sei se vocês sabem o conceito de score bancário. Vocês já ouviram falar desse termo de score bancário? Se sim, deixa aí, se não, também deixa aí. Mas o score bancário, para aqueles que não sabem, é a pontuação que você tem no banco que define o seu limite de crédito, por exemplo, no cartão. Ou o limite que você vai ter para fazer o financiamento de uma casa, né? Então, quanto maior o seu score bancário, maior vai ser o seu limite do crédito do cartão de crédito, né? Maior vai ser o seu financiamento no banco e por aí vai. E antigamente, antes dessa era do Big Data, os bancos utilizavam 3 critérios para definir o seu score bancário. O primeiro era histórico de faturas, né? Então ele pegava lá a média da sua fatura que vinha no seu cartão, via se você era um bom pagador, né, de faturas, se as faturas não estavam atrasadas e tal. E esse era o primeiro critério, via se você estava com as faturas em dia. O segundo critério era se você tinha bens no seu nome, né? Então, se você tinha uma casa no seu nome, se você tinha um apartamento, um carro, né? Porque se você tem bens, você também é mais estável. Então, a quantidade de bens ia aumentar o seu score ou não. E também, óbvio, o seu contra-cheque. Esse era o terceiro critério. Ele tinha que saber quanto você ganhava por mês
para definir o quanto de crédito ele poderia te dar, sabendo aí as suas condições de pagar ou não esse crédito. Hoje em dia, com o Big Data, eles já usam mais de 200 critérios para definir o seu score bancário. E esses critérios podem ser os mais diversos possíveis, porque está literalmente tudo conectado. Então, você postar no Instagram que você vai em restaurantes caros, né, e você marca o restaurante, você colocar a sua geolocalização ali nas fotos do Facebook, falando que você viajou para Paraty, você viajou para Paris, você viajou para lugares caros, isso pode afetar o seu score. Você ter amigos mal pagadores pode afetar o seu score negativamente. Você ser casado no Facebook pode aumentar o seu score. Então aí já tem uma dica, ó, bota aí casado no Facebook para aumentar o seu score. Porque né, na ideia aí de ser casado ou não, se você é casado, geralmente você tem uma vida mais estável, você tem alguém para dividir as contas da casa, então na teoria você seria um melhor pagador por conta disso. Não entendo muito por que eles botaram isso, mas tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Então, são mais de 200 critérios que eles vão usar para analisar o seu perfil e definir qual vai ser o seu score. E esse score pode definir várias coisas na sua vida, né? Literalmente, foi o que eu falei. Pode definir se você vai conseguir o financiamento para sua casa ou não. Né? Se você tiver um péssimo score, você pode não conseguir o financiamento para sua casa. Então, isso pode afetar suas vidas. Uma outra coisa que essa quantidade de dados pode afetar nossas vidas também está incluso nos planos de saúde. Não sei se vocês já perceberam isso, com certeza sim. Quando você vai na farmácia, você tem desconto, né, por entregar o seu CPF ou entregar sua carteirinha do plano de saúde no ato do pagamento. Né? E isso nada mais é do que uma estratégia dessas empresas de saúde para ter um controle do que você está comprando ou não, e assim poder fazer uma verificação no seu formulário de preenchimento do plano de saúde. Então, se no ato de contratação do plano, você falou que não era diabético, por exemplo, mas aí ou não tinha pressão alta para o valor do plano ficar menor, eles vão ver o seu histórico de compra e falar, ué, mas ele está comprando remédio para pressão, ele está comprando remédio para diabetes, o que está acontecendo aqui? Vamos dar uma investigada. E isso você está sendo governado pelos dados que você está sendo criado. Né? Você está literalmente sendo governado por isso. Eu até já troquei uma ideia, conversei com um advogado que implementou a Lei Geral de Proteção de Dados na Unimed, na empresa Unimed. E ele falou que não é assim tão vigilante, a gente não fica olhando tudo, todo dia e tal, mais para controle em casos específicos, mas mesmo assim é uma forma de controle. E tudo isso se intensifica muito, essa preocupação com os seus dados se intensifica muito com a chegada da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil. Que com a chegada dessa lei foi definido o que são conceitos de dados pessoais. Que dados pessoais, isso nós programadores temos que ter muito cuidado, né? Por exemplo, se a gente estiver construindo um e-commerce, um marketplace ou qualquer loja, site, aplicação que recolha dados do usuário, todo aquele dado que pode identificar uma pessoa. Né? Então, nome, sobrenome, RG, CPF, foto, data de nascimento, endereços de IP, cookies de navegação de internet, tudo isso são dados pessoais que a gente só pode usar e tratar esses dados com o devido consentimento do titular desses dados. Então, a gente não pode sair agora fazendo qualquer coisa com os dados dessas pessoas. Né? Precisa ter uma autorização prévia para utilizar esses dados. Mas em qual momento que a gente dá autorização para as empresas, para o Facebook, para o Instagram, para os bancos? Né? Qual é o momento que a gente dá essa autorização para essas empresas para tratarem nossos dados? É no momento de contratação, é no momento de aceitar um termo sem ler, né? Aqueles termos de uso de aplicativos que ninguém lê, só clica aceitar. É nesse momento que as pessoas capturam
a autorização para usar esses dados. E tudo fica mais grave ainda na Lei Geral de Proteção de Dados, quando é definido o que são dados pessoais sensíveis. O que é um dado pessoal sensível? São aqueles dados que interferem na sua individualidade. Então, se o seu nome é um dado pessoal, a sua origem racial ou étnica é um dado sensível, um dado pessoal sensível. Um dado biométrico é um dado pessoal sensível, porque aquilo ali é só seu, ele é único seu. Porque podem existir diversos Lucas, né, diversos Leandros no mundo, mas o Lucas, que é de uma origem racial tal, que tem um dado biométrico tal, uma opinião política tal, né, uma convicção religiosa tal, ele é único. Então, esses dados, que muitos desses dados sensíveis são tratados por operadores até de planos de saúde, eles são mais restritos ainda. Você precisa ter mais cuidados com eles ainda. Porque se você tem um vazamento de dado pessoal sensível, a empresa que você trabalha, vamos dizer que você é o cara da cibersegurança da sua empresa. Você está trabalhando lá. E aí você deixa esses dados vazarem. Cara, isso vai ser uma grande besteira, assim, você vai acarretar uma série de consequências aí para você, se você deixar isso vazar. E por que eu estou falando isso? Porque justamente a gente está vivendo nessa era que a gente é governado por dados, e a gente ter acesso a esses dados sensíveis, a gente consegue identificar a pessoa e começar a governar ela de forma personalizada. E isso é o conceito do Big Data. É você começar a utilizar os dados pessoais das pessoas, tanto os dados pessoais comuns como os dados pessoais sensíveis, para você criar uma personalização na experiência do usuário de acordo com o seu perfil. E aí eu te pergunto, como isso pode afetar as nossas vidas? Né? Como o Big Data pode afetar as nossas vidas? Existe um conceito dentro desse mundo do Big Data que se chama filtro bolha. Não sei aqui quem já ouviu falar do filtro bolha, mas ele é o conceito dos algoritmos de recomendação das plataformas, né? Então, vamos dizer que a gente está vendo Friends. A gente está vendo Friends na Netflix, né? Se você vê Friends, se você vê Modern Family, o Netflix vai observar o seu perfil, o seu comportamento, e vai te recomendar mais e mais séries, né, de comédia. Por quê? Porque ele viu que você tem um padrão de gostar de comédia, e aí ele vai te recomendar só séries de comédia, para você manter você engajado ali dentro da plataforma. Isso aqui também pode ser conhecido como efeitos de grupos de Facebook. Vocês podem reparar que agora o Facebook faz muita propaganda de grupos, né? Vamos usar grupos, venha para o nosso grupo do Facebook. Por quê? Porque a retenção do usuário dentro de um grupo é muito maior, né? A usabilidade do aplicativo é muito maior quando você está num grupo que te interessa, que está alinhada com os seus pensamentos. E aí, de novo, como o filtro bolha, né, pode afetar a sua vida? Eu até fiz um vídeo aqui para o meu canal, aqui já fazendo o jabá que o Leandro falou, explicando a magia entre os algoritmos de recomendação, que são... Opa, fala, pode mandar. Vou abrir ali o Skype. O que é KYC? É um seguro para passar os dados... Lucas, o Marco Civil afeta essa qualidade de dados? Não, o Marco Civil, ele, na verdade, ele tenta proteger, né, você. O Marco Civil é para tentar trazer a privacidade, né, o conceito da privacidade, para você navegar na internet de forma mais segura. Tanto o Marco Civil como a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse KYC eu vou ficar te devendo, Marcos Pedro. Eu vou ficar te devendo o que é. Ou você pode tentar explicar um pouquinho melhor no que é para você passar o dado seguro, que eu não entendi direito. Se surgir outra pergunta feita pelo Marcos, aí eu dou uma olhada aqui. Mas o Marco Civil não afeta a coleta. Na verdade, o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados, eles te dão a base legal para você tratar esse dado.
né? Sem o Marco Civil e sem a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas poderiam tratar esses dados de forma aleatória, né? De qualquer jeito. Mas com a chegada do Marco Civil em 2014 e com a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, mas foi sancionada só em 2020, né? Entrou em vigor só em 2020. Com a chegada dessas leis, você cria formas legais de tratar dados. Essa é a diferença. Antigamente, ficava muito jogado, muito solto, e agora fica de uma forma controlada. Então, com o Marco Civil é mais seguro. Sim, é mais seguro porque você está dentro das normas, né, do Brasil. Você está dentro de uma regulação. Então, você tem até o direito por exemplo, se seus dados forem vazados, você tem o direito de até processar a empresa, né, pelos seus dados terem sido vazados. Porque agora existe uma base legal. Antigamente, você não teria essa base. E aí eu fiz esse vídeo sobre a magia dos algoritmos de recomendação, usando a analogia, não sei se vocês já viram Harry Potter, né? Mas a analogia do chapéu seletor, né? Que o aluno, quando entrava em Hogwarts, né, a primeira coisa que ele fazia é botar aquele chapéu seletor na cabeça, e o chapéu ia ver as suas emoções, ia analisar o seu comportamento, as suas ansiedades, e aí ia definir para qual casa você vai. Se você vai para a Sonserina, se você vai para a Grifinória, se você vai para a Lupa-Lupa, né? Essas coisas. Então, o chapéu seletor ele é o algoritmo de recomendação hoje em dia, que é basicamente, com os dados que a gente tem das pessoas hoje, os dados pessoais, é possível criar essa persona e deixar essa persona que a gente criou perto de outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, o pessoal da Grifinória ali é conhecido pela coragem, né, e tal. Então, só as pessoas mais corajosas entravam na Grifinória. E ali ficaria a sua bolha. Por isso que o nome é bolha, filtro bolha. Porque ali dentro da sua bolha só tem pessoas com as mesmas ideias, né, as mesmas ideologias, as mesmas personalidades que você ali dentro. E aí eu volto a perguntar de novo, como o filtro bolha, como essa recomendação pode afetar as nossas vidas? Essa pergunta vai aparecer 20 vezes, porque tudo que eu vou falar aqui hoje são coisas que já estão acontecendo e a gente às vezes nem sabe, né? Então, como isso pode afetar nossas vidas? Teve o caso da Cambridge Analytica, lá em 2016, dentro da eleição do Trump, né, lá nos Estados Unidos, em 2016. O que o Trump fez? O que a assessoria do Trump fez? Eles contrataram a Cambridge Analytica para coletar dados do Facebook, e aí foi uma quantidade avassaladora de dados que foram coletados de usuários do Facebook, e eles conseguiram dividir esses dados coletados, né, dividir essas pessoas que eles conseguiram extrair dali, em 3 grandes bolhas. A primeira bolha era as pessoas que tinham a intenção de votar no Trump. A segunda bolha eram as pessoas que tinham a intenção de votar na Hillary. E a terceira bolha eram as pessoas que estavam indecisas. Então, tinham os 2 extremos e a bolha das pessoas indecisas. E aí você acha que o Trump estava preocupado com quem ia votar nele? Você acha que o Trump estava preocupado com quem ia votar na Hillary? Não, ele focou as ações dele dentro da bolha, da bolhazinha de pessoas que estavam indecisas. E aí começam as ações de fake news, de propaganda, né, eleitoral para essas pessoas, para você tentar convencer elas a votar num determinado candidato. E aí, por que isso pode afetar nossas vidas? Porque pode determinar uma eleição, porque pode... você cria esses grupos para disseminar discursos de ódio, às vezes, para um outro lado, né? E além disso, né, agora olhando assim, você ainda cria, além de você poder usar esse tipo de coisa para fazer manobras, né, manobras em massa, você também, com esses filtros, esses algoritmos de recomendação, você acaba criando essas bolhas, e dentro dessas bolhas começa a ter vários aspectos sociais muito prejudiciais, né?
porque dentro da sua bolha, todo mundo vai sempre concordar com você. Então, você acaba criando uma ilusão de que está tudo bem, né? Todo mundo ali concorda com você, não há uma discussão, e você não sabe o que está acontecendo na outra bolha. Então, isso é uma coisa também que você deve levar em consideração naquele momento ali das eleições de 2018, onde todo mundo deixou de seguir algum membro da família no Facebook, né, e tal, para ficar na sua zoninha de conforto ali e tal. Isso você acaba criando a sua própria bolha, onde tudo está tudo bem e tal, e você não enxerga o macro. Isso também é uma forma do filtro bolha afetando nossas vidas, porque cria essa coisa de ninguém discordar, você não ter uma coisa, um ponto de convergência, né, entre as duas bolhas. Você ou vai ficar numa ou vai ficar noutra, e aí cria essa polarização que a gente está vendo hoje em dia. Vou voltar aqui. Devido à ampla utilização de muito... pera, acho que tem uma em cima ali. Know Your Client, tá. Onde você passa a identidade de foto, sistema, como uma vídeo está usando isso. Tá. Deixa eu voltar lá. Sim, é uma forma segura de passar... Agora eu entendi, Know Your Client, beleza. É uma forma segura porque a gente vai falar, eu vou falar um pouco disso quando a gente estiver falando das soluções, mas primeiro que você já consentiu em dar os seus dados, por exemplo, para o Mercado Livre. Quando você baixou o aplicativo, você já deu o seu consentimento para o Mercado Livre tratar seus dados. E se você está dando a sua foto para o Mercado Livre validar que você é você, né? Ele já tem todas as bases legais para tratar a sua foto, e a obrigação do Mercado Livre, na verdade, é proteger o seu dado. Então, sim, é uma forma segura de você comprovar que você é você e tal. Uma coisa sobre essa questão de fornecer permissão para as empresas sobre nossos dados é algo muito complexo, porque hoje nos tornamos muito refém dos termos de uso do aplicativo. Sim, muitas vezes você não pode nem baixar o aplicativo sem dar a permissão, né, dos termos de uso. Mas isso a gente também vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando de regulação, mas é por isso que é muito importante você ter as regulações certas para isso. A própria LGPD, ela definiu que as empresas não podem tratar dados sensíveis que não sejam de finalidade da empresa. Então, por exemplo, se você é uma empresa que vende carne, você não pode tratar dados que não sejam só para venda de carne. Você pode ter o nome da pessoa, o endereço da pessoa para entregar a carne, mas para que você quer a origem racial dela? Para que você quer o sexo da pessoa? Entendeu? Para quê? A LGPD fala que você não pode ter esse tipo de dado se não for para a finalidade, né? Para o fim do ramo da empresa. Então, essas regulações, elas existem justamente para tornar esses termos de uso que são obrigatórios um pouco menos, como eu posso dizer, invasivos, né? As leis a LGPD torna esse termo de uso menos invasivo. Antigamente as empresas falavam assim, com consentimento eu posso tratar todos os dados, então eu vou falar aqui que eu vou precisar de todos os dados da vida da pessoa. Então ele vai me dar o nome da mãe, o nome do pai, onde morou nos últimos 20 anos e vamos embora. Hoje em dia não pode ser assim tão descarado. Você tem que ter um padrão, né? E só pode coletar aqueles dados que são para a finalidade da empresa. Devido à ampla utilização de muitos aplicativos e sites, onde vocês não estão utilizando aquele aplicativo e site, acaba excluindo você do meio social. Exatamente. Essa é a questão também da bolha, né? Que a gente está falando. Você acaba ficando excluído da sociedade quando você não usa muitos aplicativos desses. Então você acaba criando, aí você dá seus dados e entrando na sua própria bolha. E aí vai. Aí a gente já viu o fim, né? Já viu o fim dessa história. E aí toda essa introdução que eu falei, isso aqui foi tudo uma introdução conceitual, né? Foi só para falar que hoje a gente está caminhando, né? Caminhando não, a gente já está, mas cada vez mais próximo da internet das coisas, né? Que é a famosa Web 3.0. Só para familiarizar vocês com o conceito, a Web 1.0 foi aquela internet lá, foi o começo da internet, lá na década de 90,
onde nós tínhamos o papel de consumer, né? A gente era consumidor de dados. As empresas, era uma coisa cara na época, você ter um site e tal. Então, as empresas criavam seus sites e a gente consumia dados, né? A gente consumia esses produtos dessas grandes empresas. Então, a gente tinha o papel de consumer. A Web 2.0 foi ali no meio da década dos anos 2000 para frente, né? Com a criação de redes sociais e tal, onde a gente entra no papel de prosumer. Então, a gente, além de estar consumindo dados, a gente está produzindo dados. A gente está postando a nossa foto, né, nas redes sociais, a gente está criando nossos próprios sites, a gente está criando vídeos para o YouTube, a gente está criando formas de ganhar dinheiro com isso. Então, a Web 2.0 foi caracterizada por essa fase de prosumer. Além do usuário comum estar consumindo dados, ele também está produzindo dados. E aí, finalmente, a gente chega na Web 3.0, que é caracterizada por coisas produzindo dados. Como assim coisas produzindo dados? Eletrodomésticos inteligentes produzindo dados, smartphones inteligentes produzindo dados, computadores produzindo dados, inteligência artificial produzindo dados. Tudo isso produz dados sem a gente nem saber que produz. A sua lâmpada inteligente que você tem em casa, às vezes, alguém aí provavelmente deve ter, a gente nem sabe, ela só está lá ligando e desligando, você pode ligar e desligar pelo aplicativo do celular, né? E aí, para você, isso está ótimo, mas no back-end ali da vida, o que está acontecendo ali? A lâmpada está sabendo quanto de energia você gasta com aquela luz por mês, ela está sabendo quando você está no quarto, né? Porque você ligou a luz, então sabe ali. São muitos dados que ele consegue produzir, gerar, né? Só por estar ligado, só por estar ali conectado à internet. E aí tem um artigo muito interessante de um pesquisador que já foi aqui do ITS, que é o Eduardo Magrani, que ele chamou do Seja Bem-vindo à Internet das Coisas Inúteis. Aqui ele usou o exemplo da caixa de ovo. Né? Esse artigo, na verdade, ele fala um pouco desse nosso fetiche em conectar tudo à internet. Então, aqui no exemplo é a caixa de ovo. Para que você quer conectar uma caixa de ovo à internet? A função desse aplicativo que ele comenta aqui é, literalmente, a caixa de ovo inteligente vai te avisar quando você não tiver ovo. Para que você precisou criar um hardware só para te avisar isso? Tipo, qual é a necessidade de você conectar isso à internet? Mas aí, esse exemplo da caixa de ovo parece besteira, parece exagero, tipo, deixa, é divertido. Mas aí tem o caso da Colgate, que inventou a escova de dente inteligente, e aí ela te mostrava quais eram, no aplicativo que tinha no celular, né? Quais eram os dentes que você mais escovava ou menos escovava, qual era a duração média da sua escovação, né? Então, isso tudo são dados que estão sendo produzidos por uma escova de dente, que a Colgate pode vender para clínicas odontológicas. E aí, na hora que você for fazer uma consulta no dentista, o dentista vai saber que você escova o dente uma vez por dia e você escova 30 segundos. Aí vai falar, nossa, o dente desse cara deve estar podre, né? Vamos cobrar mais caro desse cara, porque a gente viu aqui que ele não escova bem o dente. Né? A gente pode oferecer para ele um tratamento de clareamento, porque a gente já viu aqui que o dente dele não vai estar tão limpo. Então, são essas pequenas coisas que a gente, às vezes, conecta à internet e não se dá conta de que essas coisas estão produzindo dados que podem afetar nossas vidas. Um outro exemplo muito famoso é a boneca Keila, que era uma boneca inteligente lá na Alemanha, e ela funcionava como uma assistente virtual, tipo um Google Assistente, uma Siri da vida, que a criancinha poderia lá personalizar a boneca, ela era conectada à internet, e aí se você conversasse com ela, Keila, como é que tá o tempo hoje? Né? Ela ia falar, tá chuvoso, né? Acho que eu não vou conseguir ir no shopping. Tipo, era uma coisa para você criar, dar mais vida, né? Mais autonomia ao boneco. Só que, além desse brinquedo ter tido um vazamento enorme de dados, como a gente viu aqui, foram mais de 800 mil clientes que tiveram seus dados vazados,
teve um caso específico na Alemanha que essa boneca foi hackeada e as pessoas que hackearam essa boneca conseguiam conversar com as crianças. E aí você pergunta, o que a pessoa que hackeou a boneca pode perguntar para uma criança? Né? Perguntar se os pais estão em casa, perguntar se a porta está aberta. E aí mora um perigo maior. Tanto que depois desse caso, da Keila, todos os exemplares dessa boneca na Alemanha foram destruídos. E a venda foi proibida. Mas todos esses 3 exemplos que eu trouxe aqui, da caixa de ovo, da Scove e a Keila, foram para exemplificar que a gente tem essa coisa, no artigo o Eduardo Magalhães chama de fetiche, né? Esse fetiche de conectar tudo à internet só porque é legal, mas a gente também tem que se preocupar com as possíveis consequências dessa conexão toda, né? Da produção desses dados, do que pode acontecer, né? Isso é sempre muito importante. E tudo isso que eu falei, ele é agravado com a chegada dos bots, né? Que aí você pode criar um bot para coletar essas informações dessas coisas inteligentes de forma automatizada, né? Ou de forma escalável, porque você vai criar vários bots para coletar vários dados de vários lugares diferentes. E também com a chegada da inteligência artificial, que você torna o bot inteligente o suficiente para coletar esses dados de forma rápida e tomar uma decisão ou fazer alguma ação que pode ser maléfica. Um exemplo de bots automatizados, né, com inteligência artificial para criar essa discórdia toda é justamente a questão de criação de perfis fakes no Facebook, né, nas redes sociais, para vincular discursos de ódio por aí, para vincular fake news por aí, espalhar fake news. Então, tudo isso é muito sensível nos dias de hoje por conta da internet das coisas e da quantidade de dados que a gente tem hoje. E basicamente, vou lá ver as perguntas. Uma coisa sobre a questão de fundamentais, que já foi. Devido à ampla utilização de mídia, tá? Mas os dados sensíveis não são deduzíveis dos dados pessoais já coletados, além do acúmulo de dados de manutenção de pessoas na rede. Mas os dados sensíveis não são deduzíveis. Não são deduzíveis dos dados pessoais normais. Porque, por exemplo, eu posso falar que meu nome é Lucas, mas você não vai saber a minha opinião política por conta disso. Entendeu? Uma coisa é o dado pessoal normal, foi o João Maia. Né? Uma coisa é o dado pessoal normal e outra coisa é o dado pessoal sensível. Então, o meu nome não é um dado pessoal sensível, porque só por ele você não vai conseguir saber a minha opinião política, você não vai conseguir saber a minha origem racial. Mas, você saber o dado pessoal sensível aí já é uma outra história. Né? Por isso que é mais difícil você ter acesso a esse tipo de dado. Mas talvez alguns dos dados também podem ter utilizado. Sim, com certeza. Existem aqui as coisas boas e as coisas ruins, né? Sempre vão ter esses dois lados, óbvio. Das coisas boas e as coisas ruins que você pode fazer com esses bots, com esses dados, com essas coisas que são conectadas à internet. Um exemplo muito bom de, por exemplo, bots com inteligência artificial para algo bom é a Beta, que é um bot com inteligência artificial no Facebook, ela fica no Messenger do Facebook, que ela é um bot para explicar causas feministas para as pessoas. Então você pode entrar lá, ela coleta diversos dados na internet sobre causas feministas, e você perguntar como é que está o andamento da PL lá, tal, que é para alguma coisa. Ela vai e te responde, ela responde como surgiu o feminismo, ela responde tudo para você. Isso é um exemplo legal. Também tem um outro que é anti-suicídio, você pode conversar com ele vai te dar dicas de como superar esses momentos mais difíceis, e tudo isso com dados coletados ao redor do mundo. Né? Então, sim, tem lados bons e lados ruins. Aqui eu estou trazendo só os lados ruins para a gente ter na cabeça que não é as mil maravilhas, né? Nada é tão bom assim. E aí, basicamente, o que as pessoas fazem com a internet das coisas, né? Com essas coisas conectadas à internet, através de bots, através de
de tudo conectado na internet com inteligência artificial? Elas querem automatizar processos e a geração de dados. Isso é óbvio, né? Como você tem uma coisa escalável, inteligente, com dados, você pode fazer a automação desses processos. Mas aí vem a pergunta, o que é inteligência artificial? Vocês saberiam dizer o que é inteligência artificial? Tipo, da boca para fora? Tipo, inteligência artificial, quando você ouve esse termo, o que vem? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo inteligência artificial? Muita gente, quando ouve esse termo, né, inteligência artificial, bota na cabeça a coisa do robô, né? O robô humanoide, né, que sabe de tudo, né, e tal, e que vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Isso a pessoa bota na cabeça que é uma inteligência artificial. Mas, na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que um simples algoritmo. Então, qualquer algoritmo que você coloque, dê input para esse algoritmo, e esse algoritmo consiga fazer um if-else, né? Você faz algum processamento ali e retorne um output para você, isso já é uma inteligência artificial. Então, você deu um input, ele processou esses dados com if, else, then, nan. Tudo isso já é uma inteligência artificial. Google Maps funciona com inteligência artificial. Você bota o destino que você quer ir, ele vai pensar no melhor trajeto e vai te dar o caminho. Então, inteligência artificial, a gente tem que parar de pensar na inteligência artificial como algo de outro planeta ou algo de filme e começar a botar a inteligência artificial na mesa, né, e falar, cara, você é um algoritmo, a gente programou você. E com a chegada da inteligência artificial, na verdade, fizeram dois conceitos do que é inteligência artificial, que é a inteligência fraca e a inteligência forte. Aí vocês vão ficar agora, pô, mas o que é uma inteligência fraca, o que é uma inteligência forte? A inteligência fraca é o programa, é o algoritmo de inteligência artificial que foi desenvolvido para realizar apenas uma função. Então, um algoritmo criado, como a Siri, a Alexa, que eu botei ali, eles são inteligências artificiais fracas. Eles foram programados para literalmente fazer pesquisas no Google, né, na internet, e te dar a resposta. Então, se você falar para a inteligência... um outro exemplo de inteligência fraca é um algoritmo de jogar xadrez. O cara foi lá, botou uma inteligência artificial para jogar xadrez. Legal. Pô, o cara, a inteligência é super forte, né? Sabe jogar xadrez. Mas bota ela para jogar dama. Ela não vai saber querer jogar dama, né? Então, inteligências artificiais fracas, são aqueles algoritmos projetados para realizar apenas uma função específica programada pelo programador. Já as inteligências artificiais fortes são aquelas do filme, e que ainda não existem nenhum caso na vida real de inteligência forte, que seria um algoritmo programado para fazer qualquer coisa, sem a necessidade de uma configuração prévia. Porque, né, o algoritmo ali do xadrez, você depois pode dar os inputs das regras da dama, do jogo de dama, e ele vai aprender a jogar dama e vai poder jogar contra você. Legal. Mas teve essa interferência, né, tiveram que fazer esse novo input, uma configuração nova na inteligência artificial, para que ela soubesse fazer uma outra coisa. Já a inteligência artificial forte, ela vai ser completamente autônoma. Não vai precisar de mais nenhuma interferência. E isso ainda não existe hoje. Um exemplo de inteligência artificial forte é o próprio Ultron, ou o próprio Jarvis, né, dos filmes do Homem de Ferro, da Marvel, lá os Vingadores também, que ele é capaz de aprender qualquer coisa a qualquer momento, sem nenhuma outra interferência humana. Então ele é uma inteligência artificial forte. Mas como a gente pode ver, ele só está no filme. Ainda não existe nenhum Ultron aí voando pela cidade. E aí, eu quero trazer 3 debates que estão em alta no ramo da inteligência artificial para a gente trocar uma ideia aqui sobre
sobre essa governança dos dados nessa era, né, na era da IA. E o primeiro debate não poderia deixar de ser o humano versus a máquina, né? Que isso aqui é o que existe há mais tempo, deve ter sido o primeiro debate na vida das pessoas, né? Lá na época de Isaac Asimov, que ele criou as 3 leis da robótica, né? Que o robô não matarás, o robô não pode mentir, né? Para o seu criador e tal. Sempre a gente tem esse medo, né? Da evolução da máquina, e aí a máquina vai roubar os nossos empregos, a máquina vai ser melhor que a gente em tudo. Esse é o primeiro debate. Vamos discutir um pouco sobre isso. Para exemplificar um pouco esse debate, eu trouxe aqui o exemplo do Garry Kasparov, que lá em 1997, então já faz aí muito tempo, o Garry Kasparov era o melhor jogador de xadrez do mundo. Não me perguntem como se define quem é o melhor jogador de xadrez do mundo, porque eu não vou saber responder, mas ele era o melhor jogador de xadrez do mundo, e ele foi convidado pela IBM para jogar uma partida de xadrez contra o Deep Blue, que era uma inteligência artificial que sabia jogar xadrez. Até aí, beleza. Ele foi lá, foi convidado, participou, jogou, né, a partida. E o que aconteceu foi que ele perdeu a partida. Então, ele perdeu para a inteligência artificial da IBM. Depois desse fato, as pessoas ficaram, nossa, agora já era, a máquina superou o homem, a gente nunca mais vai vencer a máquina, que não sei o que, acabou a humanidade. O pessoal ficou desesperado. E aí, muito tempo depois, o próprio Kasparov, Garry, ele deu um TED Talk falando do antes e depois da partida dele em 1997 com o Deep Blue. E ele até falou um fato interessante, que depois ele jogou de novo com o Deep Blue e ele ganhou. Então, a frase de efeito do TED Talk dele foi "Don't fear the intelligent machines, work with them", né? Não tema as máquinas inteligentes, trabalhe com elas. E nesse TED Talk, que eu também recomendo muito que vocês vejam, tá no YouTube, de graça, ele levanta esse debate do homem versus a máquina, que foi criada depois dessa derrota dele em 97. E uma equipe de assessores dele levantou lá alguns dados de que depois da derrota dele, em 97, nunca se jogou tanto xadrez. Então, não teve o efeito negativo da derrota dele. A derrota dele não foi um efeito negativo. Na verdade, foi um efeito positivo, porque as pessoas que não tinham interesse em jogar xadrez, não sabiam jogar xadrez, eles foram baixando os aplicativos da época, os jogos, e começaram a jogar, a aprender, né, a jogar xadrez com a máquina. Então, o resumo daqui do TED Talk dele foi que a gente não deve temer as máquinas, até porque é a gente que cria as máquinas, né? Nós aqui, mais do que ninguém, né? Porque nós somos programadores, né? Pessoal de computação aqui. Então, a gente que cria as máquinas. Então, a gente tem que pensar nesse debate de uma forma em que as máquinas, na verdade, não vão substituir a gente. Eles vão melhorar os nossos processos, vão melhorar o nosso trabalho e a gente vai poder aprender com eles. E aí já existem diversas ferramentas que ajudam a gente no dia a dia, né? E também existem processos gamificados com inteligência artificial para ensinar na educação, inovar na educação, né? E tal. Então, eu gosto muito dessa frase de não temer as máquinas e sim trabalhar com elas. Isso é essencial para esse debate. O segundo debate é sobre as leis da inteligência artificial versus a ética na inteligência artificial. O que é esse debate? É o que a gente estava falando lá da LGPD e tal, possíveis regulações para a inteligência e tal, como as regulações devem ser feitas, contra as pessoas que não querem a regulação. Porque muita gente, se você pesquisar no Google hoje, regulação de inteligência artificial, ainda não existe. Ainda não existe uma regulação, não é uma tecnologia regulada ainda.
Só existem lá umas guidelines que você tem que seguir e tal, mas nada formal, assim, de ter que obedecer isso para criar essa tecnologia, né? E tem muita gente que defende a não regularização. Eles falam, a gente não precisa regular, porque as regulações vão limitar o uso da tecnologia, né? A gente só precisa, na verdade, levantar debates éticos sobre o uso da tecnologia e criar guia de boas práticas para o desenvolvimento. Nesse debate, vocês podem perguntar, tipo, mas aí você está de qual lado? No lado da regulação ou no lado de deixar ele mais livre e só levantar debates éticos? Na verdade, eu sou um pouco dos dois. Eu acho que a gente não pode usar a ética como uma ferramenta, que nem as pessoas falam, vamos só levantar esses debates e tá bom. Na verdade, tem que usar a ética, não como ferramenta, mas sim como uma estrutura para fazer a regulação. Porque não adianta também uma regulação não vai adiantar. Vai ter que ser uma regulação para cada nível, né? Para cada país, para cada grupo social, né? Então, é a ética como estrutura para regular essa inteligência artificial, essa tecnologia. E quando eu falo em ética, a gente lembra muito. E quando eu falo em ética para regular, é porque a gente também não pode deixar muito solto, porque senão fica muito vago. Eu trouxe aqui o caso da Frances Haugen, que era a ex-funcionária do Facebook, e ela denunciou o Facebook no Senado dos Estados Unidos, porque o algoritmo de inteligência artificial do Facebook estava fazendo as pessoas ficarem com baixa autoestima para que as campanhas de mídia paga feitas no Facebook tivessem campanhas de tipo produtos de beleza, de roupa, de pessoas mais magras e tal, fossem mais efetivas. Aí você pergunta, isso é ético? Tipo, não é ético. Mas tinha alguma regulação que proibisse isso de fazer? Do Facebook fazer isso? Também não tinha. Então, isso aqui é um exemplo perfeito do uso da ética como estrutura para fazer uma regulação de inteligência artificial. Um outro caso que eu trouxe aqui é a do fogo cruzado, que usa algoritmos de inteligência artificial para mapear. Então, vou ser muito rápido. Desculpa. Ele usa algoritmos de inteligência artificial para mapear todos os casos de tiro, né, ao redor do Brasil e plotar num gráfico aonde está sendo feito. E aí eu te pergunto, isso é ético? É uma função ética de uso da inteligência artificial. Mas aí eu pergunto, o que é ética? Né? A ética é aquele conceito do que é certo e errado, a questão moral, né? A questão você aprende na escolinha, você aprende na vida, né? Você fazer algo porque é certo ou errado, né? E aqui tem esse vídeo do Nicolas, que o pai pergunta, Nicolas, você quer que o trem vá para a esquerda ou para a direita? Você quer que o trem vire para lá e mate uma pessoa, ou você quer que o trem vá para cá e mate mais pessoas, né? E aí o Nicolas, ele faz isso daqui. E aí, depois que você assiste esse vídeo, você pergunta, o Nicolas precisa de um psicólogo? Aí, não, na verdade o Nicolas só caiu no dilema de Trolley, que é o dilema que baseia toda a inteligência artificial. Que é, você faz uma ação para mudar alguma coisa, ou você deixa acontecer. E isso aqui, esse dilema, ele baseia o terceiro e último debate aqui dessa apresentação, que é a deontologia versus o utilitarismo. Onde a deontologia é o estudo da filosofia da moral, onde a gente vai usar os conceitos da ética em cada nicho social para a tomada de decisão. Enquanto o utilitarismo, ele é um conceito mais lógico, é a opção mais lógica a se fazer. Ao invés de uma análise filosófica num contexto social específico, ele é a tomada de decisão mais rápida. E aí, pensando nisso, o MIT criou a Moral Machine, que era um programa para você treinar carros autônomos. A pessoa, as pessoas iam dizer para o carro autônomo o que ele deveria fazer. Aqui, no caso, no exemplo, o carro deveria atropelar aquele grupo ali que tem uma idosa, duas mulheres e um bandido, ou deve matar o cachorro, os cachorros que estão ali do outro lado.
Então, as pessoas foram votando nessa enquete do MIT e o resultado deu utilitarismo. As pessoas são muito mais utilitaristas, foram mais lógicos. E isso é preocupante, porque isso significa que no futuro eu vou ser atendido por um robô de inteligência artificial, eu vou estar com dor de garganta, mas vão ter 5 pessoas precisando de órgãos, e eles vão me esquartejar e vão dar meus órgãos para outra pessoa. Isso é ético? Então, não sei, acho que não, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque não pode ser 100% lógico. A gente precisa da deontologia para tomada de decisão. E aqui eu vou trazer só alguns exemplos de, por exemplo, o caso da Mercedes, que perguntaram para o CEO, você prefere atropelar pedestres ou sacrificar o motorista? E aí ele respondeu que preferia sacrificar os pedestres, até porque se ele não respondesse isso, ninguém ia comprar o carro, né? Então, você tem que ver que tem até esse livro do Kai-Fu Lee que fala dessa corrida, né? Essa corrida da inteligência artificial que as empresas estão fazendo para tentar se adequar a esse mundo, mas com base na deontologia. O Kai-Fu Lee ele frisa muito a questão da ética, da deontologia. E aqui eu vou trazer só alguns pontos do Fórum Econômico Mundial para a gente já partir para as soluções, tá bom? Aqui, os princípios de boas práticas do Fórum Econômico Mundial são desemprego, desigualdade, humanidade, racismo, segurança, gênio do mal, né? Eles estão preocupados com todos esses princípios aqui. E aí, você pode ver aqui que boa parte dessas questões são questões sociais, até porque, né, a gente precisa pensar na sociedade antes de botar essa tecnologia no ar. E quando eu vejo esses princípios e depois olho essa imagem, eu fico pensando, são um monte de pessoas brancas com um nível alto de aquisitivo, né, assim, uma média alta, de classe alta, fazendo essas tecnologias hoje em dia. A porcentagem de pessoas, por exemplo, negras no Google é uma coisa abaixo dos 15%. Então, isso é uma preocupação da Kate O'Neill nesse livro, onde ela teme o viés na tecnologia, por conta dessa má criação da tecnologia. Nós programadores, a gente tem que pensar em criar essas ferramentas, principalmente a inteligência artificial, da forma menos enviesada possível, mais imparcial e sempre pensando no contexto social. Porque senão a gente cria algoritmos racistas, a gente cria algoritmos machistas. E isso aqui é um exemplo que a gente pensa no nosso ex-governador Witzel, que queria botar drones na cidade armados para atirar nas pessoas. E aí você pensa, se você tem uma máquina de inteligência artificial enviesada, esse drone vai ser um desastre, né? Imagina, você tem um drone racista voando armado no meio da cidade. Não é uma boa ideia. E na minha tese de TCC, onde eu criei um algoritmo de reconhecimento facial para testar a efetividade dessa tecnologia, se ele consegue reconhecer ou não pessoas dentro de um espaço conturbado, deu que 64% das pessoas, das vezes que o algoritmo tenta reconhecer alguém nesse ambiente conturbado, não é capaz de reconhecer a pessoa. Então tem 64% de erro. Imagina o drone voando com 64% de erro, atirando nas pessoas, né? Não é uma coisa nem ética e é muito enviesado. E aqui ainda tem o último exemplo, que é a da Tai, que ela era um bot com inteligência artificial da Microsoft para interagir com as pessoas no Twitter, e ela ia ser alimentada pelas próprias pessoas. Então ela chegou lá zerada e as pessoas iam alimentando elas com informação, e com base nessa informação, ela tweetava, ou respondia a pessoa, ou tweetava uma coisa nova. E em menos de 24 horas, a Tai virou racista, virou antifeminista e fez 2 tweets bem polêmicos. O primeiro foi que ela queria que as feministas queimassem no inferno. E a segunda é que ela falou que Hitler não fez nada de errado. E isso em menos de 24 horas. Então, de novo, a gente tem que pensar na ética. A gente tem que pensar em construir esse tipo de tecnologia com coisas éticas, né, partindo de um princípio ético, para a gente evitar esse tipo de consequência.
E aí, só pensando, eu vou pular algumas coisas aqui e ir direto para a solução. Para a gente pensar em algumas soluções para esse cenário, a gente tem a estratégia brasileira de inteligência artificial, que ela defende 3 valores. O primeiro é o Privacy by Design. Então, sempre que a gente pensar na criação de uma tecnologia nova, com inteligência artificial ou não, a gente tem que pensar primeiro, desde a concepção, né, by design, desde a concepção, na privacidade do usuário. Então, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é o security by design. Então, desde a concepção, a gente tem que pensar em formas de criar mecanismos de ferramentas, né, para proteger o usuário. Um exemplo perfeito disso é o carro na Alemanha, eu acho que é uma Mercedes, que, por exemplo, o carro ele era uma tecnologia com inteligência artificial e tal, e para você ligar o carro, você tinha que soprar um bafômetro e fazer um reconhecimento de face. Então, só ia ligar o dono do carro, que soprasse o bafômetro e desse negativo para álcool. Isso é segurança por concepção. A pessoa que projetou esse carro pensou, não quero que alguém dirija embriagado. Então, ele tem que fazer esse teste. Security by design. E o último é ética by design. Então, desde a concepção, desde a criação do algoritmo, da primeira linha de código, pensar sempre no conceito da ética, da moral. Pensar para qual público você está fazendo isso. Tem que levar em consideração todos os conceitos sociais do seu país, né, de onde você está produzindo, da empresa. E assim a gente vai conseguir criar máquinas, inteligências artificiais mais humanas, né? Mais humanas no sentido de serem mais parecidas com a gente. E é isso. Muito obrigado. Pode seguir ali no Instagram, nerd.explica. Tem o meu LinkedIn, meu e-mail também, fico super à disposição. E é isso. Valeu. Bom, obrigado, Lucas. Eu acho que o tema que fica é a gente não pensa o suficiente sobre o impacto, né? A gente pensa na funcionalidade e o impacto e a ética vem sempre em segundo plano, se sequer é ignorado. Gente, a gente ficou um pouquinho tempo aqui, mas a gente vai passar o Discord aqui para o Lucas, ele teve que apressar um pouco a apresentação dele. Mas ele vai estar lá no Discord, vocês podem ir lá e interagirem com ele, vai estar aberto a perguntas, ele pode, inclusive, continuar um pouco das coisas que ele teve que passar um pouco rápido. E já de imediato eu gostaria de agradecer, muito obrigado, Lucas, pela participação. Pô, obrigado a vocês, acho que foi bem legal, tive que realmente correr um pouquinho, mas é porque é muita coisa e você acaba parando e refletindo ao mesmo tempo que você fala, né? Mas achei bem legal e estou à disposição também, vou entrar no Discord e é isso. Sim, sim. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho de 5 segundos e aí a gente vai correr aqui da organização rapidinho para a gente começar a próxima palestra. Então fiquem aí e até mais.